A Lei de Diretrizes e Bases regulamenta o sistema educacional do Brasil, da educação básica ao ensino superior. E para falar mais sobre esse tema tão importante, nós vamos conversar agora com Luiz Fernandes Dourado, que é professor titular emérito da Universidade Federal de Goiás e também pesquisador em política educacional, políticas e gestão da educação básica e educação superior. Boa noite, obrigada pela presença, professor. Bom, inicialmente, explica para a gente um pouquinho mais sobre a Lei de Diretrizes e Bases, qual é a importância dela e o que ela formula para a educação. Bom, a Lei de Diretrizes e Bases é uma decorrência da Constituição Federal, né, Constituição Federal de 1988, e ela, ao regulamentar o sistema educativo, ela estabelece princípios, finalidades, né, e a forma de organização da educação básica e da educação superior. Nós temos uma educação básica que conta com etapas e modalidades, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, não é? As modalidades, educação à distância, educação indígena, por exemplo, educação indígena, por exemplo, né? Entre outras, a educação de jovens e adultos. E temos a educação superior, quer dizer, estruturada na graduação, na pós-graduação, graduação envolvendo cursos de bacharelados, cursos de tecnólogos e também licenciaturas, né? E no estrito senso, na pós-graduação, nós temos mestrado e doutorado. E no lato senso, aperfeiçoamento, especialização. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela regulamenta toda a educação nacional. Portanto, regulamentações no âmbito estadual e municipal devem observar e não podem colidir com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Era até isso que eu ia falar. Geralmente a maior parte da educação superior, ela é federal ou estadual, né? Aqui em Goiás nós temos o UFG, o EG, além disso as escolas de ensino médio, muitas vezes são federais ou estaduais. Então cada um desses órgãos, ou municipais ou estaduais, devem seguir a Lei de Diretrizes e Bases, independente de como eles estejam definidos. Isso, a Lei de Diretrizes e Bases, né? Quer dizer, ela é uma legislação para a educação nacional. Obviamente que no caso dos estados, você tem os conselhos estaduais, que são órgãos normativos, né? Você também tem legislações estaduais que vão estar em consonância com a Constituição Estadual e também legislações municipais, mas há uma hierarquia entre as leis, né? Envolvendo então a lei nacional, a estadual, distrital e municipais, e elas não podem colidir. Isto quer dizer que nós não podemos ter uma definição no âmbito estadual que contrarie ao nacional ou mesmo municipal, né? Então é isso. E no nosso caso nós temos, no caso brasileiro, um predomínio da educação superior federal, né? O predomínio, digamos, em termos, quer dizer, obviamente se você pega os dados estatísticos, você tem 75% de matrículas no setor privado. Isso compõe o sistema federal e mais de 25% no setor público. Quando olhamos para a educação básica, nós vamos ver que ela é hegemonicamente pública, mais de 80%, e quem responde pela educação básica? Estados e municípios, principalmente. A União tem uma participação pequena e a iniciativa privada também. A LDB também regulamenta a iniciativa privada? Sim, ela é uma legislação para toda a educação, né? Por isso que ela estabelece fins, os princípios e as finalidades para a educação nacional, seja ela pública ou privada. No caso da educação privada, ela é uma concessão do Estado, então ela tem que seguir as normas nacionais. E essas diretrizes, elas mudam ao longo dos anos, né, conforme as necessidades e os conteúdos da educação. Como que essa lei é definida, por quem que ela é definida, quem que participa desse processo? Isso é bastante interessante, porque se nós observarmos, a Constituição Federal foi aprovada em 88, né, e somente em 96 nós tivemos uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Quer dizer, durante todo esse percurso, quer dizer, o Congresso Nacional foi trabalhando, né, quer dizer, a partir dos embates, aí tem um embate entre público e privado, um conjunto de interesses, porque a LDB também normatiza a valorização dos profissionais da educação, então tem um conjunto de quesitos. E de lá para cá, de 96 para cá, nós não tivemos uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas tivemos várias mudanças. E como é que essas mudanças acontecem, né? Elas acontecem a partir de medida provisória, que depois pode se converter numa lei federal, né? Ela pode também ser alterada por meio de projeto de lei. Então é esse encaminhamento. Então seria ou de uma ação do Executivo Federal ou de uma ação do Congresso Nacional. Nós estamos, no atual momento, discutindo o Sistema Nacional de Educação. Então, existe um projeto de lei em tramitação, outros projetos apensados nisso. Se aprovado for e sancionado, aí, obviamente, terá uma alteração na LDB.
Então, ao longo desses anos, ela sofreu alterações, como a última, por exemplo, que foi resultado de uma emenda constitucional que alterou o ensino médio. E aí se tornou, né, quer dizer, uma lei. Então, ela altera a LDB, mas não foi uma alteração global na lei. Bom, a LDB, então, com 23 anos, quais os resultados dela? Ela tem alcançado os objetivos propostos, por exemplo, como a diminuição das desigualdades na educação? Como é que a gente pode avaliar isso? Esse ponto é crucial, porque, de fato, quando você pensa a organização da educação nacional, a finalidade é a melhoria da qualidade, né, e certamente que nós tenhamos que a própria Lei de Diretrizes e Bases possa contribuir articulada a políticas mais amplas, a ampliação da oferta educacional e a melhoria da educação nacional. Então, nós podemos dizer que houve avanços, sim, né? E dentre esses, uma das alterações da Constituição ela é emblemática, como foi a Emenda Constitucional 59 de 2009, porque ela alterou a escolaridade básica obrigatória, que até 2009 era de ensino fundamental. E a partir de 2009 nós passamos a ter uma escolaridade básica obrigatória de 4 a 17 anos, envolvendo a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, ainda que isso não tenha sido universalizado. Então são alterações no campo da legislação que também intervêm na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas eu diria que ela é um dispositivo para a melhoria da educação nacional. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a possibilidade do debate. Boa noite. Boa noite.